Oi pessoal, mais uma vez a professora Franciele aqui para o Biologando e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a membrana plasmática, dando enfoque nos transportes, que é um tema bem importante para a gente, ok? Bem pessoal, então a membrana plasmática, quando a gente fala de célula, né, ela é uma parte da célula importantíssima que a gente tem que saber. Por quê? Porque envolve uma base para a gente entender sobre histologia e sobre outras partes, então, que a gente tem dentro da biologia, tá? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então, membrana plasmática. Nós sabemos que as células são envoltas pela membrana. A membrana plasmática, então, quando a gente pega aqui, ó, uma foto de microscopia, tá? Aqui é uma foto daquela alga de aquário, né, super comum, que nós conhecemos como Elodea, que na verdade é a Anacaris, tá? Vista ao microscópio óptico. Então é possível a gente olhar aqui, ó, e perceber o limite entre as células. Então eu vejo esse limite e consigo observar aqui a região do citoplasma e vários cloroplastos, né? Então observa aqui, ó, parede celular e vários cloroplastos. Mas eu não consigo observar a membrana plasmática. Eu sei que ela está aqui na minha célula, mas eu não consigo vê-la. Por quê? Porque ela tem uma estrutura muito fina, né, de 75 angstroms. Então, assim, é uma medida, né, muito pequena que nós não podemos, então, observar. Então, eu estou falando isso por quê? Porque já é uma questão importante nos vestibulares e nas provas. É possível observar a membrana plasmática com o microscópio óptico? Então, não é. Então, o que a gente vê aqui é a parede celular e os cloroplastos. Qual que é a função da membrana, tá? A membrana, então, ela delimita o conteúdo celular, né, o que está aqui dentro da célula, tem uma função importantíssima relacionada com os transportes e faz a recepção e transmissão das informações célula-célula e entre a célula e o meio. Bem, aqui é um esquema, tá, básico, mas só para a gente relembrar a estrutura da membrana, que foi proposta em 1972 por Singer e Nicholson. Então, o que nós temos quando a gente observa uma membrana? Uma bicamada de glicerofosfolipídios com proteínas encaixadas e esteroides, né? Aqui, principalmente nas células animais, onde a gente tem o colesterol. Então, lembrando que colesterol nós não temos em células vegetais, apenas em células animais. O colesterol, ele é importante na estrutura, tá, da membrana, da célula animal, ajuda na estabilidade dessa membrana, né? O que não pode acontecer é o excesso de colesterol. Pois bem, então aqui a bicamada de fosfolipídios, uma voltada para o meio extracelular, outra voltada para o meio intracelular. E nós temos também proteínas encaixadas nessa bicamada, né? Algumas proteínas, ó, atravessam a membrana de um lado ao outro, que a gente chama de proteínas integrais e transmembranas, ou somente integrais quando não atravessam todo o conteúdo da bicamada. Aqui outra, ó, transmembrana. E se a proteína estiver ligada, tá? Mas na região periférica, sem atravessar a bicamada, a gente chama então de proteína periférica. Aqui é possível observar, ó, uma camada de açúcar ligada ao lipídio. E aqui uma camada de açúcar, né? A gente vê açúcares ligados a proteínas. Esses açúcares, eles formam um chamado glicocálix, que estão envolvidos, então, no reconhecimento celular. Bem, aqui eu coloquei para vocês, né, só para a gente relembrar que a membrana plasmática, então, ela tem aquela bicamada que eu falei, de fosfolipídios com as proteínas encaixadas, e que essas proteínas
Quando elas atravessam a bicamada de um lado ao outro, elas são chamadas de integrais e transmembranas. Quando ela está encaixada na bicamada, mas não atravessa a membrana, ela só é integral. E se ela estiver apenas ancorada na periferia da membrana, ela é chamada de periférica. Então, aqui, olha só, a gente tem a estrutura de um fosfolipídio. Então, o fosfolipídio, ele tem uma bolinha, né, normalmente representado assim, que é polar. Polar por quê? Porque tem o fosfato. Aí nós temos um glicerol, por isso que às vezes a gente encontra o nome glicerofosfolipídio, né? Ou somente fosfolipídio, mas a gente tem na verdade aqui o glicerol e 2 ácidos graxos formando as caudas. Então a gente tem uma porção que é a cabeça hidrofílica ou polar e a cauda apolar ou hidrofóbica. Os lipídios, eles são muito importantes quando a gente fala em fluidez de membrana, porque nós sabemos que ocorre transporte, né, por difusão aqui entre a bicamada de fosfolipídios e, na verdade, quando a gente tem essa estrutura aqui dos ácidos graxos, alguns podem estar mais próximos e outros, ó, a gente observa aqui como se fossem perninhas mais afastadas. Por quê? Isso depende da saturação desses lipídios. Então, existem lipídios saturados, que ficam mais próximos, e os insaturados, que dão uma certa distância por causa das duplas ligações. Então, quanto mais insaturado, mais fluida é a membrana. Quanto mais saturada, menos fluido vai ser a membrana. Bem, como eu falei para vocês, a gente vai dar ênfase nos transportes. Então, quando a gente fala em transporte, a primeira coisa é a gente dividir esses transportes em 2 grupos. Transporte passivo e transporte ativo. Os transportes passivos, eles ocorrem a favor do gradiente de concentração e os transportes ativos ocorrem contra o gradiente de concentração, gastando energia. A energia celular, né, é o ATP. Quais são, então, primeiro, os exemplos de transporte passivo? Osmose, difusão simples e difusão facilitada. Antes da gente ver a imagem, qual a diferença entre eles? Quando nós falamos em osmose, sempre vai ser transporte de solvente. Quando nós falamos em difusão simples, nós vamos falar em moléculas pequenas, porque vai ter que ser transportada lá entre aquela bicamada que eu falei para vocês, moléculas pequenas, não carregadas eletricamente, né? Então vai acontecer entre os fosfolipídios esse transporte, e a favor do gradiente de concentração. A difusão facilitada, olha o nome dela, vai precisar de um facilitador, ou seja, assim, uma ajuda. Vai ser o transporte de moléculas um pouco maiores, como monossacarídeos, aminoácidos, ou íons que têm cargas, né, e que não pode, então, passar por difusão simples. Então, essa ajuda vai ser o quê? Membranas, né? Proteínas que vão facilitar esse transporte. Quanto aos transportes ativos, a gente tem um transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. O transporte ativo primário, quando um soluto, para ser transportado, vai depender da hidrólise do ATP, porque é contra o gradiente de concentração. E o transporte ativo secundário é aquele transporte que vai ocorrer contando, então, com um gradiente químico gerado por um transporte ativo primário. Então, vamos às imagens. Então, aqui, gente, olha só. Água em azulzinho e em verde o açúcar. Então, a gente está vendo o quê? Um lugar que a gente tem uma baixa concentração de açúcar e aqui uma alta concentração de açúcar. Então, a água, que é o solvente, ela sempre vai
em direção a igualar o gradiente de concentração. Ou seja, ela vai de onde eu tenho a menor concentração de soluto para onde eu tenho a maior concentração de soluto, tá? Então, para eu tentar deixar a água doce na mesma medida, eu preciso que a água vá, né, então, para maior concentração do soluto, no caso, o açúcar. Bem, aqui eu tenho um exemplo de osmose em célula vegetal. Então, aqui nós temos a nossa célula, ó, o vacúolo. Se essa célula vegetal for colocada em um ambiente com água destilada, né, onde eu tenho a água H2O, o que ocorre, tá? Então, a célula, ela tem sais e a água destilada não, é a água mesmo. Então, ela começa a ganhar água por osmose a favor do gradiente de concentração e fica túrgida. Se eu fizer o contrário, colocar essa célula vegetal em uma solução salina, como um tempero que a gente faz lá na salada de alface, ela vai ficar o quê? Mais hidratada do que essa minha solução salina, esse meu tempero, que vai ter mais sais. Então, ela vai perder a água a favor do gradiente de concentração, né? Tanto é que ela fica unida, né, o protoplasto, ó, por partes aqui de membrana e parede. Se eu tiver uma célula animal, o que vai acontecer, tá? Quando eu pego uma célula animal, vamos começar aqui do meio, ó, e deixo na mesma concentração célula e meio, a quantidade de água que entra e que sai são proporcionais, então a gente não tem uma mudança no volume celular. Mas aqui, ó, lembra da água destilada? Quando eu coloco água, né, e a célula tem sais, ela ganha água e aumenta o tamanho. Se for uma célula animal que não tem parede celular, ela pode ir recebendo a água, mas vai chegar a um determinado ponto que ela pode até arrebentar, porque a membrana tenta igualar o gradiente de concentração, mas não suporta a pressão e a célula se rompe, então eu tenho uma lise celular. Se for ao inverso, eu tiver uma solução salina, a célula vai perder a água e diminuir o seu volume celular, né? É o que aconteceu ali na célula vegetal que a gente falou sobre o tempero, ó. A célula sofreu plasmólise. O termo que a gente usa quando se trata de célula animal é crenação. Então, essa célula aqui, ela sofreu crenação. E agora, então, gente, para a gente fechar, nós vamos falar sobre os transportes de soluto, tá? Então, difusão simples, difusão do gás carbônico a favor do gradiente de concentração, transporte passivo. Então, considerando que o ambiente externo está mais concentrado aqui do que esse ambiente interno. Potássio tem carga e ele precisa, então, de uma proteína canal para que seja feito o transporte. Difusão facilitada a favor do gradiente de concentração, não envolve, então, gasto de energia. Transportes que envolvem gasto de energia. Vamos começar aqui pelo amarelo, ó, a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é muito comum, principalmente em células vegetais. Como só o hidrogênio está sendo transportado, ó, é um uniporte, transporte único. Então, ó, vejam bem, tem uma concentração menor de hidrogênio aqui e tem uma concentração maior de hidrogênio. E mesmo assim, o hidrogênio está saindo. Então, isso está acontecendo contra o gradiente de concentração. Por isso, a hidrólise do ATP. Então, quando o ATP é hidrolisado para gerar energia, para a gente ter um transporte, a gente chama de transporte ativo primário. Agora, vejamos aqui os dois exemplos que nós temos em verde e em vermelho. Nós temos aqui o transporte de sódio, tá? O sódio, ó, vai deixar aqui a minha célula contra o gradiente de concentração.
Você fala, ah, mas se for contra o gradiente de concentração, eu vou precisar ter hidrólise de ATP para gerar energia, porque é contra o gradiente. Só que eu não estou vendo isso daqui. Eu vejo uma proteína transportadora, vejo sódio, mas eu estou vendo o quê? Um hidrogênio entrando. Veja bem, eu tenho aqui uma bomba de hidrogênio, transportando hidrogênio contra o gradiente. O retorno desse hidrogênio promove a saída de sódio. Então, o hidrogênio entra, o sódio sai. Então, esse transporte que acontece junto, ele é chamado de cotransporte e nesse caso a gente chama de antiporte. Por quê? Porque a direção é diferente, tá? Então a gente poderia falar em um contratransporte. Então, se a bomba parar, se a bomba de hidrogênio parar de funcionar, eu não vou ter mais o hidrogênio para alimentar esse meu transporte de sódio contra o gradiente. Por isso que é um transporte ativo secundário. Aqui é um outro exemplo, só que aqui o transporte é na mesma direção. O nitrato, ele entra na célula contra o gradiente de concentração. Mas, eu também não estou vendo a hidrólise de ATP, tá? Nesse meu exemplo. Então, não vejo a hidrólise do ATP. Mas, o que acontece? Eu estou vendo o hidrogênio aqui voltando a favor do gradiente de concentração. E por isso, como eu precisei de energia para fazer isso, o nitrato ele volta junto. Então aqui é um transporte ativo que eu tenho secundário, porque dependendo da energia do transporte ativo primário. Mas é simporte porque os dois são transportados na mesma direção. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem a descrição desse transporte. Curtam, então, estudem e se inscrevam no canal.